Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula. Professor Rogério Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula do 7º ano, aula de número 11, referentes às páginas 33 e 34 da apostila Ser. O tema de nossa aula hoje é quem trabalhava na sociedade feudal. Os objetivos dessa aula serão interpretar fontes históricas, conceituar servidão, diferenciar camponeses e vilões. Vamos para a nossa iluminura, que é a nossa guia, nossa fonte principal, né? Bem, olhem só essas pessoas. Elas estão trabalhando. Essa daqui, a mulher, está jogando sementes. Esse homem está arando a terra. Essas pessoas aqui estão trabalhando em uma videira, né? Produzindo uvas, né? Esse homem e seu cachorro estão pastoreando as ovelhas. Será que essas pessoas faziam parte do clero? Não. O clero eram as pessoas ligadas à igreja. Seu trabalho era orar. Será que essas pessoas ali acima fazem parte da nobreza? Não. Aos nobres cabia a guerra. Quem são, então, aquelas pessoas trabalhando na terra? São os camponeses, os servos da gleba. Nós vamos falar sobre os servos hoje. Bem, os camponeses, quando vocês lerem os textos, quem trabalhava na sociedade feudal, da página 33, e servos e vilões, da página 34, vocês vão ver que os camponeses, eles eram a maioria da população feudal. Eram pessoas pobres que não possuíam as terras. E eles dependiam dessas terras do senhor feudal para trabalhar, para viver. Mas, ao mesmo tempo, eles eram explorados e dominados pelo senhor feudal. Esses camponeses, nós diferenciamos eles, dentro da Idade Média, em 3 categorias: escravos, servos e vilões. Os escravos, eles, apesar de ser minoria na Idade Média, eles ainda existiam e viviam sob a vontade total dos senhores feudais. Já os servos, maioria da população camponesa, tinham um pouco mais liberdade que os escravos, porém encontravam-se presos à terra que trabalhavam e tinham de prestar serviços ao senhor feudal. Nós chamamos essa prisão à terra, né? Nós vemos esses servos como escravos da terra, né? E sobre esses serviços que eles prestavam, nós vamos falar mais abaixo. E os vilões? Os vilões, eles eram pessoas livres, mas ainda assim dependentes dos poderes e vontades dos senhores feudais. Por quê? Porque se o vilão ele sai de uma vila e vai para outra vila, ele está saindo sob o comando e a lei de um senhor feudal para ir para a lei de outro senhor feudal. Portanto, é uma liberdade fictícia, né? Ele vai estar sempre dependente das leis de cada senhor feudal, porque cada senhor feudal tinha direitos sobre tudo e todos dentro de suas terras, na Idade Média. Então vamos falar um pouco dos serviços que esses servos prestavam aos senhores feudais em suas terras. Bem, para começar,
era uma relação, a servidão era a relação predominante no feudalismo. Ele era formado por pessoas que migravam das cidades para os campos, passando a viver sob a proteção dos senhores feudais. Como assim? Lembram daquelas hordas de bárbaros de povos germânicos que estavam entrando no Império Romano nos séculos IV, V, VI? Bem, as cidades eram os alvos dessas hordas de bárbaros. E então, os saques das cidades faziam com que a violência aumentasse. Então, as pessoas saíam das cidades e iam para o campo. Chegavam no campo, eles tinham que trabalhar nas terras que não eram deles, eram dos proprietários. Então, essa relação entre colono e senhor feudal começa aí. Isso ficou conhecido no final do Império Romano como colonato e vai passar a se transformar em servidão. Bem, esses servos, então, eles recebiam um lote de terra para cultivar, dentro das terras do senhor. Porém, esse servo devia pagar para o senhor parte da colheita que eles tinham nessas terras. Isso era chamado de talha. Então, parte da colheita ficava para o senhor. E, além disso, o servo também prestava alguns serviços gratuitos ao senhor, como, por exemplo, trabalhar uma quantidade de dias nos lotes do senhor. Isso era chamado de corvéia. A terra que o servo trabalhava não era dele. Portanto, se o senhor, que era, no caso, suzerano, doasse a terra para um outro nobre vassalo, esses servos que viviam nessa terra agora passariam a servir o outro nobre, o novo senhor feudal. O servo, além de tudo isso, ele tinha que pagar taxas e impostos ao senhor feudal, como, por exemplo, o uso das ferramentas, do forno, dos moinhos. Até mesmo se o servo quisesse se casar com uma camponesa de uma outra vila, ele tinha que é, é, pedir permissão ao senhor feudal. Até mesmo para ser enterrado nas terras do senhor feudal, ele deveria pagar taxas. E, além de todas essas taxas e obrigações para o senhor feudal, nas terras do senhor feudal, ele ainda pagava o dízimo para a igreja. Portanto, vocês percebem que as relações de trabalho de um servo não eram nada boas, né? Eles tinham onde morar, tinham a proteção dos guerreiros daquelas terras, dos nobres, porém eram totalmente explorados por taxas e obrigações e as leis do senhor feudal. Vamos às atividades da semana. Bem, as atividades dessa vez serão todas no caderno e vocês vão responder essas duas questões. Primeira questão, questão A. Descreva as funções dos camponeses e quais eram as características dos três grupos de camponeses: os escravos, os servos e os vilões. Ali acima, eu cheguei a comentar um pouco sobre isso. Questão B. Na sociedade feudal, os servos não recebiam salários e não tinham direito de sair de suas terras, além de pagar várias taxas e obrigações. Descreva, ou seja, fale, comente como estão organizados as relações de trabalho atualmente, hoje em dia. E aí, como estão organizadas as relações de trabalho hoje em dia? Será que é igual naquela época, na Idade Média? Que direitos possuem os trabalhadores
de proteção contra a exploração no trabalho hoje? Então, vocês vão pesquisar, vão conversar com seus pais, responsáveis, pessoas que trabalham, que já conhecem as leis trabalhistas. E aí, hoje as pessoas trabalham por salário? Existe alguma regulamentação sobre o trabalho hoje? Será que os trabalhadores hoje têm direitos de descanso, como férias, descanso semanal, regulamentação de horas máximas de trabalho e outras leis, né? Perguntem aí para ah, os adultos perto de você que trabalham e vocês vão conseguir responder essa questão. Boa semana a todos. Até, se cuidem. Até.